Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje falaremos da quarta temporada de um anime. Calma aí um segundo que eu tô entrando aqui, ó. Hoje vamos falar de um anime, da quarta temporada de um anime que vai contar a história de Kinoshita Kazuya, que nada mais é que um estudante fracassado de 20 anos. Ele só beijou sua namorada uma única vez e levou um fora depois de um mês. Nossa, nunca mais quero passar por isso de novo. Cheio de rancor, Kazuya decide apelar para um app de aluguel de namoradas para conseguir um encontro, né? Ele arranja um encontro com Mizuhara Chizuru, que joga seu longo cabelo preto para trás da orelha e o cumprimenta com um sorriso. Desse encontro de aluguel pode surgir algo real. Uma comédia romântica sem eira nem beira, cheia de amor e reviravoltas. Estou falando desse anime que eu acho demais, que é Namorada de Aluguel, então já vai soltando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão do inscreva-se, né? Comentando aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico, então vambora! Bom, galera, nesse episódio, nós vemos que todos estavam indo tomar banho, né? Elas estavam tomando banho, no caso. A Haruka junto com a Nagomi, por quê? Porque elas eram mulheres e tinham que tomar banho no banheiro das mulheres, né? Então, com isso, né? Ela começa a falar do corpo da Mizuhara. A Haruka acaba pedindo pra tocar no corpo da Mizuhara, né? Esse tipo de brincadeira que as mulheres lá do Japão, né? As mulheres dentro do anime, embora muitas não façam isso, né? Eu não sei se fazem ou não fazem. E aí ficam tocando no corpo da outra, entendeu? E aí ela acaba tocando num lugar, né? Provocando a Mizuhara, e a Mizuhara acaba fazendo cócegas nela. Enquanto isso, os meninos acabam deixando o Kazuya junto com seu pai. Eles iriam falar sobre ele e a Mizuhara. No caso, o pai dele iria falar sobre ele e a Mizuhara, no caso, e a Mizuhara. O que na verdade seria um conselho para o que ele deveria fazer dali pra frente com seu relacionamento com a Mizuhara. Né? O que ele deveria fazer com esse relacionamento, se ele deveria seguir em frente, né? E ele acaba escutando aquele conselho. Enquanto todos vão passar na lojinha para comprar algumas lembrancinhas daquele lugar, a Haruka acaba chamando a Nagomi, que seria a avó do Kazuya, para conversar. E faz algumas perguntas para ela. E uma dessas perguntas, né, a própria Mizuhara tinha feito para Nagomi, pois ela mesma estava em dúvida com relação a isso que eles estavam fazendo, né? Ela perguntou se a própria Haruka fez a mesma pergunta, se houvesse uma mentira entre a Mizuhara e o Kazuya, o que ela faria? Só que a Haruka acaba percebendo que a Nagomi vê a Mizuhara como sua filha. Ela até tinha dado um conselho lá na hora do banho para ela, falando que ela não estaria sozinha, desculpa. Que ela não estaria sozinha. Apesar da sua avó, Sayuri, ter morrido, a família do Kazuya estaria ali para apoiar ela. Estaria ali justamente para fazer o apoio que ela precisasse, né? E ela fica um pouquinho desanimada com toda essa situação que estava acontecendo. E o Kazuya acaba vendo que a Haruka estava triste, né? E aí pergunta o que tinha acontecido, porque ela estava conversando com o Savo até ainda há pouco, né? E aí cada um vai pro seu quarto. Só que o Kazuya ia ficar sozinho com a Mizuhara, né? E essa, pra ele, seria uma oportunidade de ouro para ele confessar seus sentimentos por ela, né? E Haruka, não querendo que ele fizesse isso, decide ir dormir com eles. Mas ele não consegue dormir e vai atrás de água, né? Ele acaba ficando com sede e tudo mais, ele não consegue dormir justamente porque Haruka estava ali, e a Mizuhara, que era o amor dele, estava ali também. Ele acaba indo beber água, ele estava indo comprar água, né? Naquelas maquininhas. Você põe dinheiro, seleciona e a água cai, né? E a Mizuhara acaba indo atrás, né? Porque ela inventou uma desculpa dizendo que estava com sede também. E eles ficam com um impasse, pois aquilo poderia ser a hora perfeita para ele se confessar, revelar seus sentimentos por ela, né? Mas a mãe dele acaba aparecendo, né? Acaba aparecendo ali dentro daquela situação. E a Mizuhara, antes disso, disse que não iria cobrar por essa viagem, pois com certeza seria bem caro, porque
como ela tava ali, né, por conta que a Nagomi queria que ela passasse a ficar um pouco mais feliz por conta da morte da avó dela, queria dar um apoio, uma força e tudo mais, ela não iria cobrar essa situação toda, né? E ela não iria comentar isso com a agência que faz o aluguel das namoradas, desenvolveu aquele aplicativo, faz o serviço de aluguel de namoradas. A mãe do Kazuya chama a Mizuhara para conversar. As duas conversam sobre toda aquela situação, né? Sobre o passado, né? Como a mãe do Kazuya acabou conhecendo a Nagomi. A Nagomi, após saber que seu filho estava namorando uma menina, ela foi atrás da menina para descobrir mais sobre ela. Acabou aceitando, né? E depois do casamento, né? No casamento, durante o casamento, ela tinha chamado muita gente da família dela, né? Da família do próprio filho. Apesar de que eles queriam que um casamento fosse um pouquinho mais simples, né? Mais íntimo. Mas acabou dando errado. E demorou bastante para nascer o Kazuya. Eles tiveram que fazer vários tratamentos e tudo mais para poder vir o Kazuya. E quando nasceu o Kazuya, a Nagomi acabou ficando muito feliz com isso. Né? A Nagomi acabou ficando muito feliz com isso. Né? E a própria Mizuhara, vendo que o anel que a própria Nagomi tinha dado para ela era um anel que a mãe do Kazuya tinha usado. Então ela decide comprar um anel para a mãe do Kazuya, para recompensar pelo anel que ela tinha pego, né, que a Nagomi tinha dado para ela. E parece que tinha alguém bisbilhotando ali a conversa das duas, no caso. E no caso era a Mami. A Mami já começa a achar que isso estaria passando dos limites. Eu não sei qual é a dela em querer separar o Kazuya da Mizuhara. Eu não sei qual é a dela. Por quê? Porque ela rejeitou o Kazuya depois que ele beijou ela. Então, não sei o motivo dela estar fazendo isso. Mas é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Genildo Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando aí no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.